Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar então a nossa segunda aula do nosso estudo, curso Batalha Espiritual. Você sabe o que é uma batalha espiritual? Quais os sinais que estou em uma batalha espiritual? O porquê de uma batalha espiritual? Essas e outras perguntas estarei respondendo para você nesse curso de batalha espiritual, e estamos falando especificamente sobre portas de entrada de demônio. Esse curso estou dando toda quinta-feira em nossa sede do Projeto Novo Tempo, na Avenida Rodrigues Alves 119. Isso. Você pode me seguir também no Facebook, no Instagram. Você sempre vai encontrar alguma coisa nossa. E aqui no canal do Projeto Novo Tempo tem as minhas pregações, conhecendo a nossa igreja, conhecendo toda a nossa equipe de trabalho, e nós estamos prontos para lhe ajudar. Se você puder, você também faz com que esse ensino, se ele fez sentido para você, se ele ajudou, você compartilhe com amigos, com familiares, pessoas que você sabe que precisa ser ajudada, e esse conteúdo vai ser muito útil. Amém? Então vamos lá, vamos começar. Papel e caneta nas mãos. Vamos que vamos, povo de Deus que sempre tem nos acompanhado. Vamos lá, gente. O porquê da batalha espiritual. Então, escreva aí. O porquê das batalhas. Paulo diz em Efésios 6:10 que estamos em uma batalha espiritual. E essa batalha não é contra a carne e nem o sangue. A batalha é contra principados e potestades. Essa é a nossa verdadeira batalha. Contra o mundo tenebroso, contra forças espiritual da maldade. Exatamente isso. Não é contra pessoas, não é contra familiares, não é contra amigos, não é contra inimigos físicos, é contra um mundo espiritual. Então, por detrás desse mundo que você está vivendo agora, você está vendo ao mundo espiritual, que quer encontrar brechas na sua vida. E é exatamente essa é a resposta, o porquê das batalhas espirituais. Qual o motivo dessas batalhas? Assim como eu tenho ensinado no Projeto Novo Tempo, eu lhe ensino agora que o motivo das guerras, das batalhas, dos ataques espirituais é a ocupação. Isso, ocupação. Escreva aí. Motivo da batalha espiritual é a ocupação. Nós estamos agora vivendo uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E qual é o objetivo da Rússia, por exemplo? Entrar no território da Ucrânia e ocupar esse território. Escreva aí: não existe espaço vazio. Não existe espaço vazio. Se houver algum espaço aberto, ele será preenchido. Então, o motivo da batalha, da guerra espiritual, é a ocupação de território, de espaço. A luta do bem contra o mal contra o bem, é ocupar espaço. Ou seja, o inimigo quer ocupar na sua vida algum espaço. Então, ele usa da estratégia da guerra espiritual. Ele usa dessa estratégia de uma batalha espiritual para tentar romper fileiras e entrar em um campo que não é dele. Ele quer entrar na sua vida, ele quer entrar na sua família,
ele quer entrar na sua finança, ele quer entrar na sua saúde, ele quer ocupar espaço. Então, toda batalha espiritual é uma batalha de ocupação. E por isso o inimigo ele faz o quê? O cerco. Essa era a estratégia quando você vê as guerras em Israel. As estratégias de guerra era exatamente isso. Eles queriam ocupar um território que não era deles. Então eles faziam um cerco, cercava aquela cidade, cercava aquela nação e oprimia aquela nação. Havia uma batalha antes de ser física, antes de ocupar o território alheio, ele se acampava. Se acampava, colocava o seu exército e ali começava uma operação. Uma operação, a presença do inimigo num território, a fim de que aquela pressão, porque a ocupação, a tentativa de ocupação é através de uma pressão. Ele acampa para quê? É quando você sente que a presença do inimigo está por perto. Você já teve essa sensação da presença do inimigo perto na sua vida? Isso é exatamente ele te cercando para tentar, através do cerco, gerar uma brecha. Então ele acampa, se posiciona, chega perto para tentar fazer pressão em você e, fazendo pressão, fazer com que você se mova de uma forma que dê a ele brecha para entrar, atacar e ocupar o espaço e dominar. E o domínio de território é o objetivo final da guerra espiritual, ter controle. Ele quer ter controle sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida espiritual, sobre as suas finanças. E para isso ele cria uma batalha, uma guerra espiritual. Ele se acampa. Ele se acampa porque ele quer exercer uma pressão. Então escreva aí, na batalha espiritual existe um cerco, que é o acampamento. Ele monta um acampamento. É quando você sente a presença que alguma coisa está errada. Você percebe que você está em uma batalha espiritual. E aquele acampamento, ele gera o quê? Uma pressão. Essa pressão é para que você tenha algum movimento que dê a ele brecha para entrar no teu território, dominar a tua vida e ter você como presa. Está entendendo ou não? Então, essa é a estratégia. Acampar para gerar pressão, gerando pressão, termina tendo brechas, e a brecha faz com que o inimigo entre e assuma o controle. Então, quando você está em guerra, quando você está em ataque, esse ataque tem um propósito, a ocupação. Ele quer ocupar lugar na sua vida. Mais uma vez, não existe espaço vazio. Todo espaço, de alguma forma, será ocupado por alguém em algum momento. O inimigo, ele quer ocupar espaço na sua vida, no seu território, e por isso provoca uma batalha espiritual. Está entendendo? Você anotou? Agora, deixa eu clarear mais ainda e responder uma outra pergunta. Quais os sinais que estou em uma batalha espiritual? Anota aí.
quais os sinais que estou vivendo uma batalha? Pastor, como eu sei que eu estou em uma batalha espiritual? Você quer saber como identificar um ataque espiritual, uma batalha espiritual? Lembrando que a batalha espiritual é uma pressão para abrir brechas para que ele entre e ocupe. E esse lugar, abrindo brecha, chamamos de legalidade, ou quando você dá uma procuração para o inimigo. Ele só tem poder na sua vida quando você dá esse poder para ele atuar na sua vida. E quando você dá uma brecha, quando essa opressão dele, esse acampamento por espaço, gera em você brechas na sua vida. E aí ele entra na sua vida ocupando espaço para matar, roubar e destruir. Amém? Então vamos entender. A opressão é a brecha? Não. O fato de você estar oprimido ou sofrendo um ataque ou estando com um acampamento do inimigo te cercando, você vivendo algumas crises, isso não é brecha. Isso não é brecha. A pressão do inimigo, o acampamento do inimigo não é brecha. A brecha vem dessa pressão. Quando eu estou em uma pressão, ou seja, um peso, um esgotamento, ele termina estando me oprimindo, gerando um peso, um esgotamento em você, uma situação para que aí sim você abra a brecha, a porta de entrada e ele entre na sua casa. O fato de você estar debaixo de uma batalha espiritual, o fato de você estar vivendo uma opressão, ou seja, a opressão é a força de fora para dentro, lhe oprimindo, uma batalha, um peso sobre você. Esse peso não é brecha. A brecha é o que você faz nesse momento de peso, de opressão, de ataque. A tua reação à ação do inimigo é que abre a brecha. Então ele joga o peso, ele joga aquela pressão em você para que você dê a brecha, falando alguma coisa, brigando com alguém, guardando mágoa, tendo alguma atitude, e essa atitude é que gera a brecha que ele quer para entrar na sua vida. Olha o que diz a palavra em Efésios, capítulo 5, versículo 20, ou capítulo 4, versículo 27. Diz assim: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Então, ele vai entrar? Não, se eu não der lugar. Ou seja, eu dei um exemplo ontem na igreja. O rato só entra na casa se a casa estiver suja. Sim ou não? Não tem como um rato entrar na casa se a casa estiver limpa. Ele vai morrer de fome. Se há sujeira, é uma porta aberta para que o rato entre. Se há um pecado, esse pecado é a porta pelo qual o inimigo entra e ocupa espaço. Amém ou não amém? Você está me entendendo? Então Paulo diz: não deis lugar ao diabo. A pressão vem para quê? Para dar lugar. Lembra Jesus no deserto? Mateus 4, Lucas 4? A tentação, a pressão que ele levou, veio uma pressão. Uma pressão em todos os níveis. No nível material. Falta de pão. Transforma essas pedras em pão. Ou seja, qual foi a pressão? Na minha área material, nas minhas necessidades. Então vem uma pressão na minha necessidade, naquilo que eu tenho
necessidade para que nessa necessidade eu abra mão do propósito e aceite a proposta. Transforma essas pedras em pão. Ele queria tirar Jesus do propósito e oferecer uma proposta. E onde foi o ataque? Na vida material, na necessidade que Jesus estava passando. Segundo, ele disse, a palavra diz, olha que o diabo, ele usa a palavra para tentar muitas vezes nos colocar em um laço. E o Paulo diz em Efésios que nós devemos estar atentos às astutas ciladas. E ele diz, a palavra diz que os teus anjos dará ordem ao teu respeito. Lembra disso que ele falou? Porque ele conhece a palavra. Ele usa a palavra para tentar atacar a gente, para tentar nos prender. E aí Jesus fala o quê? Ele usa a palavra para defender do ataque. Quando Satanás diz, olha, está dizendo, não tropeçará, o Senhor também diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Então Jesus, ele responde ao ataque com a palavra também. Não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás também leva no alto monte e diz, olha, todo o reino deste mundo eu te darei, se você se prostrar e adorar. Ou seja, Satanás está sempre querendo oferecer aquilo que é seu por direito. Ele sabe o que Deus tem para você no seu futuro. Ele vai dizer assim, ó, eu vou te dar, mas por caminhos tortos, por caminhos errados, fora do propósito, porque ele sabe o que Deus tem como propósito na sua vida. É isso. Tá me entendendo ou não? E aí Jesus responde para ele. Usa a palavra e responde mais uma vez. Então a tua defesa de ataque está na palavra. Seja qual for o nível de ataque, na sua necessidade, no teu orgulho, por necessidades, seja qual for, ele vem com uma pressão. E no momento de deserto. No deserto, ou seja, ele acampou-se naquele momento de fragilidade física do Senhor Jesus, porque estava sem se alimentar, para tentar gerar uma brecha, mas Jesus não abriu espaço. É isso que vai acontecer com você. E está acontecendo com você. Ele está tentando, a Bíblia diz que o diabo, lá em Pedro, diz que ele está rodeando como leão, tentando abrir espaço para entrar e dragar. Agora, cabe a mim fechar esse espaço. Cabe a mim dizer não. Cabe a mim, na hora dessa pressão, como eu falei, a pressão do inimigo, a batalha em si, não é porta aberta. Jesus foi pressionado. Jesus viveu uma batalha espiritual, mas não pecou. A Bíblia diz que não vem tentação maior do que eu possa resistir, diz em Tiago. Está me entendendo? Então a batalha em si, a pressão em si, não é pecado. Pecado é a sua reação à pressão. O que você vai fazer? Aí sim. Porque já diz Provérbios capítulo 26, versículo 2, que não há maldição sem causa. Anote isso aí. Não existe maldição sem causa. Toda maldição tem uma causa. Está me entendendo? Toda maldição tem uma causa. Então, se ele ocupou espaço, é porque você deu brecha. Toda ação do inimigo, todo acesso, é porque dei uma base legal para que ele haja na minha vida. O poder que o inimigo tem na minha vida é o poder que eu lhe dou. Ou dou a ele um direito legal, uma procuração quando eu abro uma brecha, quando eu peco, insisto viver no pecado. Isso é batalha espiritual. Agora deixa eu responder mais uma pergunta que eu fiz no início.
Anota aí. Quais os sinais que estou vivendo uma batalha espiritual? Isso talvez seja interessante para você. E a minha ideia desse curso é lhe ajudar e ajudar outras pessoas. Você poder, conhecendo, tendo as características e sinais, podendo ajudar outras pessoas que estão sofrendo muitas batalhas. Então anote aí. Eu vou te dar aqui, eu anotei 10 sinais que estou sofrendo uma batalha espiritual. 10 sinais. Primeiro sinal de uma batalha espiritual, que eu estou sendo cercado, vivendo uma pressão espiritual para que haja brecha, havendo brecha, ele entre. Viu a dinâmica? Essa é a dinâmica. Batalha espiritual, acampamento, cerco, pressão do inimigo, para que haja brecha. Tendo brecha, ele entra e ocupa espaço. Ocupando espaço, ele domina a vida. Então coloque aí toda essa dinâmica de batalha espiritual. Primeiro sinal que estou em uma guerra espiritual. Como saber que estou em uma batalha espiritual? Gente, vamos lá, me ajuda a te ajudar. Primeiro sinal, cansaço que nunca passa. Esgotamento. Sabe quando você dorme a noite toda, mas vive cansado ou cansada? Você tem uma sensação de um esgotamento espiritual. Esse esgotamento é sinal de uma batalha. Esse esgotamento, esse cansaço que você nunca está bem, sempre tem uma sensação, um esgotamento. Você acorda e já acorda cansado. Esse é o primeiro sinal que você está em uma batalha espiritual. Segundo sinal, mudança de humor. Ataque no sistema nervoso, discussão dentro de casa, brigas. Isso também é um sinal de um ataque espiritual, de um cerco. Ele está tentando brecha para entrar. Ele gera o cansaço, primeiro. Você anda cansado. Esse cansaço gera uma irritabilidade. Você tem mudanças de humor. Você briga facilmente dentro de casa. O que ele está querendo? Atacar o teu sistema nervoso. Atacando o teu sistema nervoso, você começa a brigar. Você começa a se irritar. Falar coisas que um crente não fala. E quando você fala coisas que o crente não deve falar, você peca. E pecando, você dá brecha para o inimigo. Paulo diz que toda gritaria seja tirada do meio de vocês. Ou seja, gritaria, discussões, é brecha. Então, ele gera primeiro cansaço, você fica fadigado, estressado. O teu humor muda, ele ataca o teu sistema nervoso, até aí não é brecha. Ele atacar o teu sistema nervoso não é brecha. Agora, quando você abre a bocona e começa a falar, gritar, falar alto, discutir, isso é a brecha. E aí ele entra dentro da sua vida e começa a destruir. Entendeu? Marcou? Primeiro, então, cansaço que não passa, um esgotamento. Segundo, mudança de humor, ataque no sistema nervoso, discussão dentro de casa, discute toda hora, irritabilidade, é sinal que o inimigo está te cercando. Terceiro, sensação de peso nas costas. Você parece que está carregando um fardo pesado. Aquele fardo pesado, você anda e parece que você não está carregando só você. Talvez tenha um encosto, é um peso, é um fardo maior. E por que esse fardo? É opressão, é tentando colocar peso em cima de você para que haja brecha. Quarto, vamos lá, não tenho muito tempo. Se você tiver depois alguma dúvida, alguma pergunta,
me chame, meu WhatsApp, e a gente responde, vai ter o carinho e o prazer de responder. Quarto, pesadelos e insônia. Pesadelos e insônia também são sinais de batalha espiritual, de ataque. Pessoas que não conseguem dormir, tem insônia, fica de um lado para o outro, na cama se virando, e não consegue dormir, não consegue descansar, é sinal de ataque. Pesadelo, sonha com coisa ruim todo dia, sinal. Isso não quer dizer, gente, que você está dando brecha. É sinal que você está sendo atacado. Ele ataca você durante a sua noite para lhe perturbar durante o dia. Eu sempre digo, muitos casos de pecados, de brechas, foram dados durante sonhos e muitas vezes pesadelo. Sonha com um antigo namorado, sonha com uma pessoa que não é o seu marido, não é o seu cônjuge, e começa a despertar sentimentos. Depois encontra essa pessoa, recebe um elogio, uma palavra de carinho, e tudo começou em um sonho. Tudo começou em um pesadelo. E aí as brechas começam. Por isso nós temos que mapear todas as entradas. E muitas vezes o sonho, e muitas vezes a insônia também. Porque você fica sem descansar, acorda com dores de cabeça, e há muitos casos que as pessoas vêm falar comigo, pastor, eu já estou com dor de cabeça há tanto tempo, já tomei tudo que é remédio e não passou. E aí eu pergunto, começou quando? A pessoa fala, depois de tive um pesadelo, depois de uma noite mal dormida. Ali houve uma visitação, houve uma batalha espiritual, Satanás colocou ali uma semente, e a partir daquele momento a pessoa foi afetada. Para quê? Para que durante o dia ela possa estar mal, com dor de cabeça, com peso nas costas, e aí ela comece a abrir brecha. Entendeu? O mundo espiritual é muito sutil. E Paulo diz, não dê lugar ao diabo. Em Efésios 6 ele diz, cuidado contra as astutas ciladas do diabo. São muitas ciladas, são muitos laços do passarinheiro. Vamos lá. Quinto, tudo dá errado na sua vida. Tudo dá errado. O dinheiro chega na mão, desaparece. As coisas começam a dar errado. É mandado embora. De repente, algo mal acontece. Começa uma sequência de coisas erradas. Um abismo chama outro abismo. Isso é sinal da presença do inimigo trabalhando na sua vida ou em torno de você, fazendo um cerco, gerando pressão para abrir brecha. E principalmente na área financeira, gente. Principalmente na área financeira. Começa a dar errado. Outro sinal, quebra tudo em casa. Você começa a gastar dinheiro. Hoje você gasta, quebra o celular. Amanhã quebra o carro. Depois da manhã queima a televisão. E começa ataques na sua vida financeira. Veja bem, isso é brecha? Não é brecha. Por isso que Paulo diz, resistir toda astuta cilada. Resista. Por quê? Não é brecha, mas pode se tornar brecha. Ele está tentando mexer com você através da tua vida material. Já que ele não consegue entrar no teu espírito, que já está salvo em Cristo, já foi lavado e remido pelo sangue, ele começa a tocar no teu espírito, ele não pode. Mas ele usa coisas por tabela para tentar atacar você, atingir você através de situações que você vive que vai te chatear, vai te deixar para baixo. Entendeu? Vamos lá? Sexta ou sétima? Sexta. Doenças misteriosas. Começa a sentir uma dor de cabeça que não para, uma dor nas costas, e às vezes você vai no médico, o médico não descobre, faz o exame, não tem diagnóstico. Você vai,
faz o exame, não tem diagnóstico. Logo, o remédio que ele passa também não resolve, porque não tem um diagnóstico. Isso quer dizer que é um ataque espiritual, é uma enfermidade, é um espírito de enfermidade que está ali te envolvendo. Lembra que Jesus expulsava demônios e as pessoas que estavam com aquele demônio, como a mulher que estava curvada, ela era vítima de uma ação. Quando Jesus expulsa o demônio, aquela ação vai embora. Porque o espírito que estava provocando a doença não era uma doença natural, era uma doença com ação, guerra espiritual. Então, muitas doenças que aparecem no seu corpo, principalmente aquelas que vão e voltam, do nada aparece, depois some, depois aparece de novo, sinal de guerra espiritual. Ele quer ter sucesso, ele quer entrar e ocupar espaço na tua saúde. Vigia, crente. 7ª, apatia espiritual. Não consigo orar, não consigo ler a Bíblia, não consigo me concentrar. É sinal, viu? Quero jejuar, não consigo fazer jejum. Quando vou jejuar, é uma dor de cabeça, quebra o jejum. Estou desanimado na minha fé. Não consigo cumprir meus votos, não consigo ir à igreja regularmente. Não tenho tempo para orar. Você tem tempo para tudo. Na hora da oração, dorme. Cansaço. Vai ler a Bíblia, dá sono. Você tem um cansaço para as coisas espirituais. Parece que tem algo te sugando. Você não tem ânimo para as coisas espirituais. Sinal da presença do inimigo e batalha espiritual. Vamos lá? 9, medo. Medo. Isso mesmo. O medo é sinal da presença do inimigo. A Bíblia diz: lança fora todo medo. É medo de morrer, é medo do amanhã, é medo que algo vai dar errado, é uma sensação que algo vai dar errado. Você tem uma sensação, se sair na rua algo vai acontecer, que teus filhos vão adoecer, que teu casamento vai se desfazer. Então, há medos, que é ataques, perturbação na tua mente, no teu emocional, para poder destabilizar você. É um medo de tudo. É um medo de tudo. O medo é bom? É. Até um certo momento. Porque o medo ele tem o poder de te alertar. Se não fosse o medo, você atravessaria uma rua sem olhar para os dois lados. Você apenas atravessaria. O medo faz com que você tenha atenção. Agora, quando o medo é ruim, quando ele lhe amarra, como ele lhe coloca em uma moldura, quando ele te engessa, não permite você fazer aquilo que você deveria fazer. O medo de coisas ruins acontecerem com você, isso é sinal. E sinal que você está numa batalha espiritual. Mais um. Ambiente pesado. Sensação de ser e estar sendo perseguido. Você está em casa, você sente um clima pesado. Você olha, parece que você viu o vulto, a cortina balançou. Há um ambiente pesado que te incomoda. Você não sente um ambiente livre dentro de casa, confortável. Está pesado. Isso é sinal também de uma batalha espiritual. Meu Deus! Uau! Gente, como o mundo espiritual, ele é sensível, né? E aí você nota como é importante aprendermos sobre isso. E essas lições que estamos ministrando é para que você se prepare, se ajude, comece a investigar a sua vida, se você está ou não na batalha, mas também ajudar outras pessoas que estão sofrendo uma pressão, sofrendo uma batalha, e o inimigo quer gerar brecha para entrar. Então, se esses sinais estão acontecendo com você, é prova que você está em uma batalha espiritual. Agora, isso não quer dizer que você
estar dando brecha. Isso quer dizer que há uma ocupação, uma batalha, um cerco, uma pressão, e essa pressão, ela quer gerar brecha, mas ela não é a brecha. Agora, você pode dar brecha se você ceder à pressão, ceder à tentação, ceder ao ataque espiritual. Então, bata a porta na cara de Satanás e diga: aqui na minha casa não. E quando você aprende isso que eu estou lhe ensinando, você detecta o mundo espiritual e mapeia o mundo espiritual, ele já sabe que você descobriu. E quando você descobre como ele está entrando, você já fala: alto lá, aqui não. Percebi que essa irritação é por causa disso. Percebi que esse cansaço é uma batalha espiritual. Percebi que ele está tentando entrar por uma porta na minha vida. Aí você, conscientemente, você bate a porta, fecha a porta e fala: aqui não, essa casa não é sua, minha casa é do Senhor Jesus. Então se levante como guerreira, coloque as armaduras de Efésios 6:10, capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da preparação, sapato da preparação do evangelho da paz, cingindo os lombos com o cinto da justiça, e assim com o escudo da fé você vai poder apagar todos os dardos inflamados do maligno. E aí, foi útil essa segunda lição do curso Batalha Espiritual, Entrada de Demônios? Então, se foi para você, repercute, mande para outras pessoas e venha estar comigo nessa quinta-feira, tá bom? No mês de março, eu creio que esse vídeo vai ficar por muito tempo, mas no mês de março de 2023 nós estaremos aqui no Projeto Novo Tempo. Venha conhecer o projeto, gostaria muito de estar com você, tá bom? Se tiver alguma dúvida, por favor, mande a pergunta, esteja à vontade, estou aqui para lhe ajudar. Batalha espiritual foi o tema de hoje. O que é uma batalha? O porquê da batalha. Lembre-se, batalha é para ocupar espaço. Ocupação de espaço. Não existe espaço vazio. Ele quer criar um vácuo para ele entrar. Ele quer tirar o que Deus colocou dentro para ele ter espaço para entrar e destruir a sua vida. Mas o sangue de Jesus tem poder. Por isso, eu quero agora abençoar você, repreendendo todo o ataque de Satanás, toda investida contra a tua vida, contra a sua família. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Fecha a porta hoje, na cara de Satanás, que nos umbrais da tua casa, da tua vida, esteja o sangue de Jesus. Deus te abençoe. Vamos caminhar junto, aprendendo. Até a próxima aula, se Deus disser que sim. Me ajuda a te ajudar. Beijo!